Servo de Deus Altíssimo, vocês já viram falar na história do ovo de Colombo, que não consegue ficar de pé num prato? Olha ele aí. Eu vou explicar para vocês como é que faz, tá? Que vocês possam conseguir também, porque até criança consegue. E vou explicar sobre essa história e sobre a nossa vida prática. Eu coloquei ele primeiro e depois liguei a câmera para não perder tempo. Mas olha como é simples, olha. Vou só dar um soprinho. Lá foi ele. É que Colombo pegou o ovo assim por cima, ó. Aí não consegue encontrar o ponto de equilíbrio. Pedro Alves Cabral e a galera da navegação também. Se você quer colocar ele em pé, você faz isso. Você coloca ele assim, ó. E põe os dedos aqui embaixo, ó. Você vai equilibrando aqui com os outros dois de cima, ó. Quando ele estiver equilibrado, você vai achando o pontinho que ele tem aqui, ó. Quando você encontrar o pontinho, é só você abrir os dedos assim, ele fica em pezinho. Bem, vamos comentar sobre isso. Essa história é o seguinte: quando Colombo descobriu as Américas, né? Aí disseram que era fácil, qualquer um poderia descobrir. Ele falou assim: é tão fácil como colocar um ovo em pé de um prato. Pega lá o prato e o ovo. Tentaram, não conseguiram, disseram. E você? Ele disse: eu consigo. Pega aí. Ele pegou o ovo assim, ó, e bateu, tá, no prato, quebrou e ficou. Disseram assim? E ele respondeu: tão fácil como descobrir as Américas. E essa história ficou aí, já tem 500 anos, né? Que o ovo não fica em pé no prato. E ninguém nunca mais pesquisou sobre essa questão. Foi-se à Lua, queria até Marte, mas a questão do ovo de Colombo ficou quieta. Quer dizer, isso é uma verdade que não existe, ou seja, falsa, só na sua cabeça. Então, toda a verdade que na realidade não condiz, eu chamo de ovo de Colombo. E pega muita gente boa. Vou dar alguns exemplos aqui, para você ver que na tua cabeça também tem muita informação que não passa de ovo de Colombo. Um dos primeiros, Elias, profeta, também passou por isso. Elias viajou 40 dias e 40 noites, sem parar, porque o anjo deu para ele um alimento de um pão, que ele andou 40 dias e 40 noites, sem sede e sem fome. Chegando no monte, ele começou a orar e de uma brisa suavezinha disse, perguntou: o que faz aqui, Elias? Foi que ele respondeu: Senhor, mataram todos os teus profetas, e só resta eu, e querem também me matar. Era uma verdade só na cabeça do profeta Elias. Aí o Senhor falou: Elias, eu reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Volta e unge logo a Eliseu, profeta. Quer dizer, irmão, na cabeça do profeta Elias, só tinha ele e já ia morrer também. Estava lá fugitivo. Mas na realidade, na verdade divina de Deus, 7.000. Você viu aí? Homem de oração, ungido, fez muitos milagres, mas tinha esse ovo de Colombo na sua cabeça. Não é assim? Vou botar um desses homens antigos, famosos, e um da nossa época, né, da nossa viver. Outro ovo de Colombo que pega toda a sociedade. O registrador de temperatura dos tubos digestivos é o pulso. Quando o pulso bate 70 pancadas por minuto em um adulto de 20 anos, ele está então com 37 graus no tubo digestivo. Quando bate 130 a 140, está com 41 graus. Aí a pessoa portador de um pulso alto, 140, 150, vai em uma emergência, eles olham isso e falam: epa, taquicardia. Faz o quê? Pensa comigo. Com 37 graus no tubo digestivo, o pulso bate 70. Com 40 graus a 41, bate 40, 140, 145 pancadas por minuto. Você entendeu que quem controla batimento cardíaco é temperatura interna, não medicamento?
Aí dá o medicamento. Como é que o medicamento funciona? Ele vai no sistema nervoso, tira a energia, os nervos sem energia voltam a bater 80 pancadas por minuto. Mas a temperatura, que é a causa, continua lá. Assim que o medicamento é eliminado pela urina, pelo suor, a causa, que a temperatura de 40 graus está presente, o coração torna a acelerar. Por isso os medicamentos são de 8 em 8 horas, o tempo de eliminar. Aí você passa a depender daquele medicamento. Era só estirar o tubo digestivo, meu amigo. Pega uma toalha de banho, molha, espreme, joga um litro de água bem geladinha, coloca no abdômen, com 15 minutos vira o lado, mais 15 minutos você lava a toalha, torna a colocar água gelada, torna a colocar no abdômen, olha o pulso, quando o pulso chegar em 80, 70, pronto, acabou o problema, a respiração volta. Não é assim que funciona nos animais, porque se medicamento controlasse batimento cardíaco, os animais usavam lá na floresta. O que você acha? Olha o ovo de Colombo, e assim a humanidade presa nesse ovo de Colombo, laboratórios milionários, farmácias milionárias, médicos milionários, vão ter interesse em te dizer isso? Hein? Esse dia uma menina me ligou e disse: Jafé, eu tinha muitas cólicas no meu período de menstruação. Acabou, Jafé. Doía minhas coxas, meus seios, dor de cabeça, incômodo. Acabou. Como aqui em Salvador o clima permite, é quente, não é? Isso, coloca um colchão de água para você. Acabou o problema. Não é por isso que os animais colocam a sua barriguinha no chão? Quando esquenta o tubo digestivo, eles morrem. Estão sempre com a barriguinha no chão, para manter o tubo digestivo na temperatura que mantém a saúde. E são animais, hein? Bom que os racionais aprendessem com os irracionais, pelo menos isso, controlar a temperatura. Então vimos dois exemplos. Deixa eu olhar mais um aqui. Judas. Olha aqui o ovo de Colombo. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas diz a Bíblia que quando Jesus colocou a ceia na boca de Judas, Satanás entrou nele. E Judas foi, e os hebreus, sacerdotes, príncipes do povo e os anciãos, os escribas, pensaram que estavam negociando com um ser humano, mas ali estava Satanás. Pagaram a Satanás, pensando que era um ser humano. Tanto sim que quando Satanás largou o corpo de Judas, ele entrou em desespero, e o fim vocês sabem qual foi, né? Olha aí o ovo de Colombo aí. Os saduceus, os príncipes do povo, né, sacerdotes, acreditaram que lutaram com o ser humano. Acontece muito isso na vida, hoje em dia, na prática. Ok? Outro ovo de Colombo tremendo. Mateus capítulo 25 fala, não é, daquela palavra das 10 virgens. Nós já falamos. Quanta gente vai morrer com esse ovo de Colombo? Acreditando que está salvo, mas não tem a palavra de Deus na sua alma, só ficou no espírito, na alma não chegou, porque Jesus Cristo salva nosso espírito de graça, aceitou a Jesus, batizou com algo em nome de Jesus, o Cristo passa a habitar no teu espírito e o teu nome vai para o livro da vida, salvou o teu espírito, mas a alma é contigo. É por isso que Jesus fala: o que não daria o homem pela salvação da sua alma? Quem ganhar a sua vida da alma, perder-la-á, e quem perder a sua vida da alma, por amor de mim e do Evangelho, ganhar-la-á, ganha a vida eterna. E é tão fácil resolver esse problema. A palavra de Deus. Jesus fala: aquele que sabe a minha palavra, que medita e crê na minha palavra, rios de água viva fluirão do seu ventre, que leva para a vida eterna. Mas você não tem tempo de ler Bíblia, né? Não tem tempo de colocar a palavra na tua alma para que resolva esse problema. Fica com esse ovo de Colombo. Deixa eu ver mais um aqui. Ceia. Você já leu João capítulo 6? Jesus fala assim: quem come minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Filhos de Abraão, filhos de Sara, filhos da ressurreição, a ceia, que é o sangue de Jesus,
e o pão, que é a carne de Jesus, te prepara para ser arrebatado e prepara para ser ressuscitado naquele grande dia. O Senhor vai ressuscitar. E tiraram de você essa condição. E você não se tocou, porque não examina. Jesus fala: examinai as Escrituras, procurai ter nelas a vida eterna, porque elas de mim testificam. Ouviu aí? Tem vida eterna aqui. E também diz o Senhor: errais muito, não examinando, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O erro é tão grande que você se desqualifica para ser ressuscitado. Tiraram de você isso, dizendo que acesso somente lá no endereço, onde passa a sacola e leva o teu dinheiro. Que tem que ser na autoridade de um homem, que tem a unção, que tem o ministério, enquanto a palavra de Deus fala: fazei em memória de mim, todas as vezes. Olha, irmãos, isso é muito importante. Faça ser na tua casa, com tua esposa e teus filhos. Tua casa é a verdadeira congregação, é a verdadeira igreja. Tu é responsável pelo teu lar, por isso que o homem é a cabeça do casal. Leia aí em Efésios capítulo 5. Jesus é a cabeça do casal. O homem é a cabeça da mulher. E a mulher é a igreja do marido. Aí Paulo fala: grande esse mistério. Um dia um cara falou assim para mim, uma pessoa, cara não, evangélico: mistério é mistério, meu irmão. Mas o mistério está escrito lá em Efésios capítulo 5. Qual é o mistério? Essa relação de Cristo com o homem, marido. Cristo é a cabeça do casal, o homem é a cabeça da mulher. O homem está no lugar de Cristo na vida da esposa e a esposa no lugar de igreja na vida do marido. Por isso que a Bíblia diz: mulher, não largue seu marido. Se largar, não case. Porque se casar, você não pode ser igreja de 3 cabeças. Você não pode ser cabeça de 2 igrejas. Aí entra prostituição. Então, quando você larga a sua mulher, não havendo infidelidade, ou a mulher larga o marido, não havendo infidelidade, diz a Bíblia, ela entra no estado, e ele entra no estado de adultério, não sai mais. Só se voltar para restaurar o casamento. Fica em adultério, sem ter mais ninguém. E se tiver relacionamentos, aí ela entra também, e ele também entra em prostituição. Então agrava a situação. Passa a ser um adúltero e prostituto. Por quê? Por que isto? Porque Jesus não pode ser cabeça de 4, 2, o homem, não é? E a mulher, a igreja. Arranja outro relacionamento, Cristo não pode participar, então torna-se uma prostituição. Olha aí o ovo de Colombo. Incompatibilidade de gênero, que não foi para oração, que não falou com Jesus para resolver. Então esse ovo de Colombo é sério, viu? Resolva isso, pense, medite na palavra de Deus. Agora observe. Quando o Senhor tomou a ceia, ele falou: eu desejei muito participar desta vida, desta ceia, porque só vou tomar agora de novo esta ceia no reino de Deus. Irmãos, quando o Senhor voltar, ele vai cear com todos os apóstolos e todos os salvos. Você já pensou o tamanho da mesa? Você já pensou o tamanho da mesa para suportar Jesus, os 12, todos quantos ele salvou na terra? Você não pode faltar, querido. Você não pode faltar, querida. Se você tiver condição de chegar lá, que é o sangue do Cordeiro, os santos vencem pelo sangue do Cordeiro. Mas te disseram que não, que é lá. Só se for dividido com um diácono, com um presbítero, naquela bandeja de honra. Não, faça em casa, faça em memória de mim. Uma irmã, depois desses vídeos, me mandou mensagem dizendo: Jafé, fiz a ceia sozinha. Quando você faz também sozinho, está em reunião com Cristo. Ela disse: fiz a ceia, Jafé, sozinha. Me senti forte, uma força interior. Tinha dias ela pensar até que a vida não valia a pena. Fiz sozinha. Vamos nos preparar para termos condições que quando o Senhor chegar, possamos ser ressuscitados com Ele de branco, de vinho, de linho finíssimo. Olha, enquanto sempre gente, olha assim: você é cristão, mas estou afastado. Não existe isso, amigo. Não existe isso, amiga. Cristo está no teu espírito, você não está indo no endereço. Então criou-se esse ovo de Colombo, quando não vai lá é desviado. Olha para aí, que terrível, né? Então, se você não está indo lá no endereço, mas você precisa praticar a palavra de Deus, porque Cristo está no teu espírito
e você não está desviado coisa alguma. Para de pecar. Amém, irmãos? Ok, deixa eu ver outro exemplo aqui. Timóteo. Outro ovo de Colombo. Paulo escreve para Timóteo: toma um pouco de água com vinho por causa do teu estômago. Olha, irmão, vinho não é remédio para estômago ferido. Quem fere o estômago, inflama o estômago, é temperatura alta. O que Paulo não escreveu? Resolve o teu problema de febre interna, Timóteo. Dorme em uma rede, ou no chão, ou em um colchão de água, na época não existia. Ou coloca alguma coisa fria no teu estômago para esfriar por causa da tua febre interna. É quem fere o estômago. O ovo de Colombo pegou o apóstolo Paulo, homem ungido. Hein? Pois é, meu irmão, Timóteo. E como morreu Isaac? Isaac morreu cego. O que é que afeta a visão? Febre interna, intestino inflamado por cadáveres de animais. Gente, comer cadáver de animais, diga-se de passagem, temperado. Você pega um cadáver, tempera e come. É brincadeira. Enquanto o elefante, lá o gorila, a zebra, o rinoceronte, come só vegetal. Ah, mas é a proteína. E onde o gado achou a proteína? Onde o boi achou a proteína? Quando você come carne de animais, você está comendo, na verdade, a proteína que ele ingeriu dos vegetais. Por que não come logo o vegetal? Hein, irmãos? Olha aí outro ovo de Colombo. Como é que Isaac disse para Esaú? Vai matar uma caça e faz aquele guisado que eu gosto. Olha aí. Era chegado a carnes. Eu nasci me criei no interior. Incrível, lá tinha muita água, tinha um tanque, um açude de muita água, mas ninguém plantava nada. Era só cuidar do cacau, plantar outras culturas, mandioca, coisa, ir para a feira no sábado comprar aquele peixe seco, carne de animais, ou matar em casa um frango, pegar um peixe. Não plantava nada, rapaz. Chegou um rapaz aqui e disse: você já fez, meu tirou também assim. Não plantam nada para comer. Você planta alface até no seu corpo, até em um balde de terra, em um caqueiro. Então esse ovo de Colombo pega de cheio, de cheio, de cheio. Tá vendo aí, irmãos? Deixa eu ver outro aqui. Outro ovo de Colombo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Ou você se pega com Jesus, você se dirige a Ele, você crê em Jesus, você procura Ele, você não vai ter ligação com Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Mas hoje em dia as religiões encheram tua cabeça de mediadores. Tenha santo hoje em dia. Só há um mediador. Te livra desse ovo de Colombo. Amém? A alimentação é outra questão, né? De ovo de Colombo. Você acha que está alimentado comendo cadáveres de animais. Não é assim? E quando você está doente, que inflama o tubo digestivo, o cérebro bota um cheiro horrível na alimentação, que é para proteger, que é para curar você. Aí vem o seu parente e fala: não, coma, não quero, tá com o cheiro não vai. Então beba o caldinho, dá o caldo. A pessoa acaba morrendo. O caldo é pior do que comer o cadáver. Porque observe, se você faz um chá de folha de laranja, o que é que vai acontecer? As substâncias da folha da laranja passam para a água. Você vai tomar aquele chá com sabor de laranja. E é assim todos os chás. Imagine que se você fizer o chá de pedaços de carne, o que é que vai passar para o líquido? As substâncias que estão na carne, que são material mórbido, toxinas. E quando você bebe o caldo de uma alimentação dessa, você ingere todo tipo de complicação e de veneno. Então, a saúde pela terapia chama a urina de lavagem do corpo vivo. Você bebe água, a água passa em todo o seu corpo, em todas as suas células, vai lavando, passa pelos rins, separa o sangue da água, joga na bexiga e você joga para fora aquele material que lavou suas células. E o caldo de carnes é a lavagem do corpo morto, do cadáver. Outro ovo de Colombo na tua cabeça aí. Hein, irmão? Outro ovo de Colombo tremendo. Você tem qualquer problema, você procura o médico. O médico não sabe o que você tem, você não se toca. Ele encaminha para o laboratório. Não é assim?
o laboratório erra, ele te opera. Não já aconteceu isso? Então o médico, ele manda analisar o que é que você tem. Quem manda, na verdade, é o laboratório. Ele pega teu exame e diz, tá com isso. Por que ele não sabia? Já o terapeuta não, ele sabe qual é a causa. A causa é febre no tubo digestivo e ele ensina você a tirar essa febre do tubo digestivo e não causar essa febre. Já vieram aqui várias pessoas que não tinham cura, ouvindo voz, gente querendo matar, tem gente querendo me matar ali. Isso é prisão de ventre. Os gases aquecidos sobem e entram no crânio. Eu ensino a tirar os gases da cabeça simplesmente esfriando o tubo digestivo. No outro dia vai trabalhar. Você sabia disso? A medicina tem interesse em ensinar isso? Os médicos, as farmácias, os laboratórios? Olha aí outro ovo de Colombo. Quanto engano existe. Então, irmãos e irmãs, existe ovo de Colombo nas religiões, em casamento, na indústria, no comércio, na política, na saúde, na alimentação. Você tem que começar a perceber essas coisas e se livrar, porque você fica acreditando em algo que não é real. Ó, pão é um perigo, porque nele tem margarina, que é um desastre. Um pão que você compra tem margarina, leite, né, ovos, sal, borato de sódio, antimofo, uma série de coisas. E não adianta dizer para não comer pão doente, porque está se tratando, ele não adianta, ele come mesmo, pronto. Então, o que eu bolei? Eu bolei fazer um pão, para amenizar a situação, só farinha de trigo e água de coco. Olha que beleza ficou. Esse pão só tem água de coco e a farinha de trigo. E o fermento eu faço também da própria farinha de trigo. Pronto. Então eu digo a pessoa que vem se tratar, está com problema sério de diabetes, de câncer, então eu digo, olha, você quer comer pão, faça esse pão aqui para amenizar a sua situação. Mas você aprendeu que pão só presta se for conforme a tradição. Farinha de trigo, leite, ovos, açúcar, sal, margarina, e aí envenena tudo, que é o pão é o flagelo da humanidade, trava todo o tubo digestivo, causador de prisão de ventre, outro flagelo da humanidade. Perceberam o ovo de Colombo? Cabe a você se livrar disso. Hein, irmãos? Outro ovo de Colombo tremendo. Você não pode batizar porque você não é ungido. Quando eu vi na palavra de Deus escrito, ide batizai, eu chamei a direção da congregação que eu fazia parte, disse, olha, está escrito ide batizai, eu vou batizar. Não pode. Como não pode? Você não é ungido. Como não sou ungido? Quer dizer que você foi lavado com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue do coração, e eu com que sangue fui lavado? Está escrito, eu vou prestar conta a Jesus, e vou fazer sim. Não parei mais de batizar. Um dia Jesus Cristo botou na minha mão uma equipe de espírito imundo, estava expulsando os demônios. Sabe o que eles confessaram? Nós lhe odiamos. Porque você batiza e nós perdemos os cavalos. Deixa como está. Agora eu te pergunto, quem era que estava lá na direção da congregação que eu fazia parte, dizendo que eu não podia batizar? Depois de ir para 40 anos, eu nunca parei. Mas Jesus já me disse várias vezes, ei, meu servo, que ouça as tuas orações, eu te amo, em ti ninguém toca, porque minhas mãos são usadas para Jesus salvar. Suas mãos são importantes, Jesus salva se você batizar. Jesus salva quando você batizar. Se você não batizar ninguém, Jesus não salva ninguém. Ele dá direito da majestade, a mão que ele tem aqui, as mãos, são as mãos da igreja, são as tuas mãos. Eu vos dou poder, não foi uma minoria. Em Apocalipse 1 fala que você é rei e sacerdote, seus pecados acabaram. Deixa eu te falar aqui outro ovo de Colombo tremendo. Já vi pessoas de liderança falar assim, eu sou pecador. Você quem é que não peca? Só Deus que é santo. Então, querido, você não vai ser arrebatado. Você não vai ser arrebatado. Quando estiver expulsando demônio, que os demônios se manifestarem, diga ao demônio que você é pecador e que não para de pecar. O que é que a Bíblia diz? Cristo vem buscar os vencedores, os remidos, os santificados. Você, quando fala que você não peca todo dia, que não sei o que não peca, você está anulando o sangue do Cordeiro, a ressurreição do Cordeiro de Deus, o sacrifício de Jesus, o que ele passou entre a terra e o céu naquela cruz. Olha, Jesus
botaram um coroa de espinho, bateram com a vara na cabeça do Senhor. Não sei como não teve traumatismo craniano. Não teve porque ele tinha ossos perfeitos. Mas não bateram com a mão só, não. Bateram com as duas mãos com muita força. O Senhor ficou irreconhecível. Ele perdeu a afeição humana. Se você olhasse para ele naquela hora, você não reconheceria ali uma face humana. O couro cabeludo enche de pressa, inchou todo o seu rosto. Está lá em Isaías, ele perdeu a feição humana para nos fazer remidos, santos, santificados, como diz a palavra, aos santificados em Cristo Jesus. Para hoje o Senhor ouvir você dizer que você é pecador, você quer que não peca, você peca todo dia. Amigo, remédio do pecado Jesus deixou, é só parar. Aquela mulher que queria apedrejar, foi o que o Senhor disse, vai, não peca mais. Aquele homem do poço de Betesda, 38 anos lá, o Senhor curou e disse, agora não peques mais, para não acontecer coisa pior. A causa é o pecado, tu está livre. O que é que fala em 1 João capítulo 2? E pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, era uma realidade da igreja de João, o pecado era uma realidade. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Então para com isso. Quando você fala que você é pecador, que você peca mesmo, os neófitos, os novatos, aprendem isso. Hein, irmãos? Outro ovo de Colombo. Outro ovo de Colombo que tem treinamento aí, né? Eu tenho vários, se vocês quiserem, eu posso, depois de outro vídeo, encontrar mais e mais outros. Moisés morreu com 120 anos, diz a Bíblia que os olhos eram claros, clarinho, nunca sentiu problema de vista. Por quê? Com 120 anos. Então, quando você vê uma pessoa andando com o joelho doendo, arrastando os pés, atribui a idade, não é a idade, é intestino inflamado. Quando você vê uma pessoa com os braços cheios de manchinhas, aquelas manchinhas nos braços, aqui nos peitos, aqui na tórax, é intestino inflamado. O joelho só sara quando cicatriza o intestino, quando limpa e sara o intestino. Você já viu alguém com um tornozelo, com uma ferida do tornozelo, que nunca sara, bota uma gaze assim, que nunca sara? Aquilo é uma proteção para os rins. Os rins estão trabalhando demais. Não consegue dar conta de eliminar toda a complicação que está no seu sangue. Então o organismo em defesa abre ali na perna aquela abertura para ajudar o rim. O que é que faz a medicina? Quer fechar aquilo ali. Começa a brigar com o organismo. Não consegue. Observe que a perna toda está preta. Aquele material preto é o mesmo do fundo do ferro de passar roupa, da toalha de banho e do azulejo do banheiro, aqueles pontinhos pretos, que sai do tubo digestivo. Desce para sair por ali. O médico não entende isso e vai e amputa a perna. Observe que a ferida é lá no tornozelo, ele corta abaixo do joelho 4 dedos. O organismo fica sem esse socorro, sem essa saída, sem essa proteção. Aí depois de 1 ano ou 2 abre na outra perna, mesmo projeto, corta. Depois abre os braços, corta um, depois o outro, morre só o tronco. Aquilo tira com a bucha, amigo. Você pega uma bucha dessa de lavar prato, que tem um lado verde e outro amarelo, passa sabão e você esfrega o corpo todo até a escuma cortar, escova essa perna toda, espreme a bucha que vai sair preta. E quando você escovar todo o seu corpo 2 vezes por dia, 1 vez por dia, assim, esfregar tudo isso, a perna clareia em poucos dias e o organismo não vai mais precisar dessa saída, dessa defesa, abrindo uma perna e a perna fecha. Um dia eu orei por uma mulher que tinha esse problema e a entidade maligna manifestou e disse, olha, essa você não vai curar. Eu não tinha esse conhecimento que essa era uma defesa para ajudar os rins. E eu forcei o espírito maligno confessar, ele não confessou. Eu fiquei pensando o que é isso. Fiquei perguntando a Jesus por que o demônio afirmou que eu não ia conseguir curar aquela mulher. Lendo o livro, eu vi essa parte, sorrindo. Chamei a mulher de volta, ensinei ela a cuidar dos rins e limpar a pele, a perna cicatrizou. Olha o ovo de Colombo, você fica a vida toda com isso, perde a perna, perde a outra, perde os braços, com uma coisa que você resolvia com uma bucha de 50 centavos. Ok, irmãos? Vocês entenderam? E outra, não se esqueça que a vida eterna tem 2 fases, nós já falamos disso, a ressurreição
não é? E tem primeiro a parte do arrebatamento, 1000 anos com Jesus, onde vamos cear. Depois que terminar esse milênio, que é a festa das bodas do Cordeiro, vamos viver com o Senhor na Nova Jerusalém para todo sempre. Mas quem não tiver a palavra na alma, vai ficar em densas trevas por 1000 anos, onde há choro e ranger de dentes, até curar a sua alma. Então, vamos nos cuidar, vamos nos preparar para entrar na eternidade e o Senhor poder nos ressuscitar. Não se esqueça que está escrito: todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Cuidado com a injustiça. Você não quer atender a pessoa, mas não diz. Fala que está lá no silencioso. Toca para você, você fala que está tomando banho. Invade fila de banco, fila de mercado, sem injustiça. Tire de sua vida todo tipo de injustiça. Os que praticam injustiça, 1 João 3:10, são filhos do maligno. Os que praticam a justiça são os filhos de Deus. Observe isso aí. Eu tenho encontrado gente com essas injustiças. Eu digo: ô irmão, quanto custa 1 quilo de fermento de fariseu lá na tua terra, no teu bairro? Jesus chama de fermento de fariseu, que é hipocrisia. Aprenda a dizer sim quando for sim e não quando for não. Mesmo com o teu prejuízo, mas faça isso, você vai ressuscitar. Amém, irmãos? E muitos sabem que existe sim a ressurreição. Existe sim a ressurreição. E você vai participar. Quero te ver lá do lado direito do mestre. Amém? Amém? Jesus Cristo é o Senhor, seu nome é soberano e eu creio no seu nome e na pessoa de Jesus. Amém, irmãos?